Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Tá tudo bem mesmo? Já chega deixando o seu joinha, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, hein? Assim você não vai perder nada, tá bom? Hoje eu vou te ensinar a fazer esse porta-ovos mais lindo do mundo todo. Simbora pro passo a passo? Então vem comigo! Você vai precisar de uma meia calça, você vai encher ele de areia. Lembra que esse montão de areia aí vai ser a cavidade que você vai construir, tá bom? Então, se você fizer pequenininho, vai ter menos espaço. Se fizer grandão, vai ter mais espaço. A massa que a gente vai usar é a nossa massa de cimento com isopor. Se você ainda não sabe fazer, tem aqui na descrição desse vídeo e eu tenho deixado também fixado nos comentários. Você vai cobrir aí toda essa estrutura de areia para que você construa a cuba do seu porta-ovos. Vou deixar fixado aqui o link da nossa lojinha aqui do canal, tá bom? Tudo que eu tenho usado aqui nos vídeos, eu tenho deixado lá para você adquirir também. Pode confiar que são lojas que eu também compro. Peguei 30 centímetros de arame galvanizado, fiz uma dobradura ali para poder fortalecer a parte do pescoço. Coloquei de um jeito que fique bem adaptado ali e fiz a cobertura com a nossa massa, modelando o pescocinho da nossa galinha. Essa é uma forma maravilhosa da gente reciclar isopor, não é verdade? Eu amo fazer essa massa, acho muito rígida. Para que meu porta-ovos não fique desnivelado, coloquei um pouquinho de massa ali e dei uma achatada usando um tijolinho, tá? Só para me ajudar nessa questão do equilíbrio. Dia seguinte, minha peça já está seca, removi aquele saquinho de areia ali. Com a ajuda de uma faca, fiz todo o recorte das quinas, deixando bem arredondado, diminuir ali as bordas para ficar uma coisa bem harmoniosa, bem bonita, e aí fica a seu critério, tá bom? Na carinha da minha galinha ali, eu fiz um recorte para me ajudar na hora da modelagem, não ficar muito grosseiro. Tirei todo o excesso de pó da minha galinha e agora eu vou fazer toda a cobertura usando a massa de cimento com argamassa, tá? Você pode usar o cimento branco para poder cobrir, pode usar rejunte também. Aqui no canal tem vídeos das receitas, tá bom? Tem muitas opções, você pode escolher qual que você se adapta melhor e você pode usar. E aí eu fiz toda a cobertura da minha galinha do lado de fora, do lado de dentro. Deixei ela completamente coberta com essa massa. Com pincel úmido, eu passei dentro da minha peça, tirando um pouco das imperfeições. Peguei um pouco da massa, coloquei na parte ali da carinha da minha galinha, fiz toda a cobertura direitinho, só que eu dei um volume maior naquela ponta ali, porque eu ia modelar a carinha dela, tá? Achatei as laterais da cara da minha galinha, botei uma bolinha de massa e fui fazendo a parte ali do biquinho, tá? Muito fácil, não é difícil. Então, você afinar a pontinha, você vai dando toda essa modelagem. Fiz marcação dos olhinhos com a minha esteca boleadora, coloquei 2 bolinhas de massa dentro desses vãozinhos ali para dar aquele efeito, né? Com a espátula eu fiz a marcação ali do biquinho e fiz as barbelas para colocar embaixo ali no queixinho dela, vamos dizer assim. Coloquei 2 gordurinhas de massa, fiz toda a colagem e agora é o momento de fazer aquele nosso famoso colar de pérolas. Fui fazendo as bolinhas, colocando numa sequência, envolvendo totalmente ali o pescoço da minha galinha. No final é para aparecer as peninhas dela, né? Quando você for colocar essas bolinhas, você não achata ela inteira. Você vai colocar a bolinha, depois você vai puxar da metade para trás para poder fazer a colagem, tá? Desse jeito vai ficar mostrando um pouco do volume e do contorno das bolinhas. Fica muito lindo, né? Fui colocando uma pastinha ali mais mole e com a ponta dos dedos eu fui fazendo marcaçõezinhas para ficar aquilo que eu sempre tenho feito nas galinhas. Dessa forma não precisa muito lixar, fica parecendo penas dela ainda, aquele volume de penas, né? A crista dessa galinha eu fiz apenas com uma coxinha alongada, coloquei ali centralizado na direção do bico, fiz a colagem e fiz aquele movimento ali de zigue-zague para ficar bem lindona. Eu não ia, mas resolvi colocar as patinhas ali da galinha. E aí eu fiz 2 bolinhas de massa, coloquei bem para as laterais, fiz a colagem atrás e depois eu fui ajeitando ali de uma forma que desse para parecer que eram os pés da galinha. Com a espátula eu fui ajeitando tudinho, modelando, até que eu conseguisse fazer com que chegasse próximo ao que eu queria. É bom vocês terem sempre uma foto para que vocês possam se inspirar, tá? Vocês vão olhando e tentando modelar ali. Para fazer o volume de asa, eu peguei um pouco de massa e fiz toda a colagem ali. Depois com a espátula fui fazendo todas as marcações até deixar bem parecido assim, ou que lembrasse bastante a asa da galinha. Outra opção que você tem, se você não quiser fazer assim, é você fazer a pintura, tá bom? Já vi muitas galinhas que ela não tem a asa e só tem a pintura e ficaram lindas demais também. Para fazer aquele volume do rabinho ali, botei um pouquinho de massa, fui fazendo a colagem com a ponta dos dedos molhado ali. E com a espátula eu fui fazendo todas as entradinhas das penas.
semanas. Minha galinha ficou assim, deixei ela secar por 24 horas e no dia seguinte eu fiz todo aquele acabamento da parte de baixo dela. Fiz a mesma massa de cimento com argamassa, passei ali um pouquinho dela cobrindo todas as imperfeições, passei o pincel também e resolvi fazer o impermeabilizante usando cimento branco. Peguei um pouquinho de água, botei 3 colheres de cola branca de colégio, coloquei o cimento branco aos poucos e mexendo até construir ali uma massa homogênea. Quando você conseguir o ponto, você vai pegar um pincel e vai passar em toda a sua peça, tá? Passei dentro dela, também fui passando nas laterais, por trás, em todo canto eu passei essa massa. Para não perder toda aquela textura que eu tinha feito, eu fiz do mesmo jeito, só que agora com o pincel. Fui passando a massa e salpicando em toda a extensão da minha galinha para dar esse efeito aí de felpuda, tá? Não deixa de fazer. Se por acaso você não achar as luvas de látex, você pode comprar essas de vinil também, porque eu tenho usado elas e tem sido muito boas, tá? Aqui na lojinha tem dos 2 tipos, é só você acessar e adquirir. Quero falar dos pincéis também, não posso deixar de falar, porque foi uma das melhores compras que eu já fiz. Aqui também tem na lojinha. Tudo que eu tenho mostrado aqui tem na loja, tá bom? Essa tinta preta que é de piso, tem a tinta branca de cor neve, tem a resina à base de água, tem tudo que eu tô usando aqui tem na lojinha. Acessem, vou deixar fixado aqui para vocês. Se por acaso vocês procurarem alguma coisa específica que não tiver na lojinha, me falem que eu coloco lá para vocês conseguirem cupons também, tá bom, gente? Isso tudo é para facilitar, para vocês não ficarem procurando em outros lugares. Onde eu estou indicando são nas lojas que eu mesma comprei. Ainda tem vagas para o nosso curso de artesanato com cimento. Muitas pessoas entraram, tem muitas pessoas chegando. Quero dizer que foi um curso preparado para você que é iniciante ou que querem iniciar. Já com as primeiras aulas que você fizer, você já vai ter produtos para vender e o valor da venda você já vai ter de volta esse valor do investimento. Esse é um curso especialmente para quem trabalha vendendo peças, tá? Ou querem trabalhar vendendo. Tudo que eu tenho mencionado tem link aqui fixado para vocês adquirirem, para conhecerem também. Bom, eu inventei aqui esse carimbo de fazer bolinha, porque eu não aguento fazer muitas bolinhas na sequência, não. Então, inventei um carimbo. Peguei uma madeirinha, peguei um pedacinho da esponja ali de lavar louça, colei com cola quente e fiz todo o recorte usando a tesoura. Tentei deixar o mais redondo possível. E esse aí foi o mais redondo que eu consegui, tá bom? Eu tenho certeza que você vai fazer melhor do que eu. E eu amei porque deu super certo. E antes de arriscar na minha peça, eu fiz ali um teste e eu quero saber o que que você achou aí do meu carimbo mais louco do mundo todo. Quando a gente quer um negócio, a gente consegue, não é verdade? Muito bom isso, né? Deus deu o dom pra gente da criatividade. E aí eu fui carimbando toda a minha galinha. Teve uns chapisquinhos, acho que eu fui encharcando demais ali aquele meu carimbo. Mas depois com o pincel eu fui fazendo todo o retoque ali para deixar bem bonito, porque afinal de contas é uma peça de venda. E eu vendi essa galinha aí por R$ 80. Deixa eu aproveitar esse momento para mandar um beijo especial para vocês que vão divulgar esse vídeo, que vão jogar lá nas redes sociais de vocês e nos grupos também. Obrigada, gente. Sem vocês as coisas não funcionam, né? Vocês sabem. Eu acho que é muito recíproco, né? Eu tento fazer de uma forma que eu consiga ajudar vocês e vocês também me ajudam muito fazendo isso, divulgando, se inscrevendo, deixando o like. Isso tudo faz com que o nosso canal ele seja entregue para outras pessoas. Às vezes tem pessoas que não sabem o que quer fazer da vida, tá meio perdido aí para ganhar dinheiro, e aí cai aqui no nosso cantinho, descobre o artesanato, faz as peças, vende as peças e acaba virando a sua profissão. Isso é muito legal. Bom, finalizamos. Terminei aqui passando a resina à base de água e a nossa galinha porta-ovos está pronta. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Me contem o que vocês acharam. Se vocês acharam difícil, se acharam fácil, se vão fazer. Quando fizerem, gente, me marquem nas redes sociais porque eu vou querer ver, tá bom? Quero muito porque isso me impulsiona a fazer mais coisas pra gente. Um beijo pra vocês, que Deus abençoe poderosamente. Muito obrigada pelo carinho de vocês, por estarem sempre comigo, tá bom? Beijo, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Peraí, se você ainda tiver um tempo para assistir mais um vídeo, assiste esse aí que eu tô te indicando, tá? É só clicar sobre ele que você vai ser direcionado para lá. Um beijo, até breve. Tchau, tchau.